E aí pessoal, tudo bem com vocês? No assunto de hoje vamos tratar sobre as eleições do Congresso Nacional. Direto ao assunto. Como isso pode mudar a sua vida? Como funcionam as eleições do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado? Isso e muito mais no programa de hoje. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias. É mentira. Fale, é mentira. Eu filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui se não lhe dou a palavra. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Ouça calado aí. Desequilibrado. Malufista. Se você está inventando agora... Canalha você, por favor. Então, manda caluniador. Pausa para os nossos patrocinadores. Bom pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer que no programa de hoje nós temos uma convidada mais que especial. A Andressa! Andressa Foro está aqui com a gente, também cientista política, também estudou conosco, tá? Então seja muito bem-vinda. Obrigada. A mesa é sua. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Obrigada. Como a gente sempre começa com uma pergunta muito especial para o nosso querido Gabriel. Para que servem os presidentes das casas legislativas e como funciona a eleição da mesa diretora? Excelente pergunta, Fábio. E antes de vocês darem risada, queria agradecer. Feliz Ano Novo, Brasil. Tá ok? O presidente das casas, ele organiza os trabalhos do Congresso, que é uma coisa meio paradoxal no Brasil, né? O nosso legislativo, ele é presidencialista, né? Então, quem define tudo é o presidente. Só que o cargo do presidente, ele é o ponta de um colegiado, que é a mesa diretora, que é composta por 11 cargos, na verdade. Então, a eleição que teremos hoje, né? Hoje, segunda-feira, na Câmara, são para eleger 11 cargos, ou seja, são um presidente, um vice, 3 secretários e 4 suplentes. Se eu errei a conta, depois vocês fazem isso tudo certinho, mas são 4 suplentes e um presidente, e cada um tem sua função, tirando os suplentes que realmente não servem para nada, só estão ocupando espaço na mesa. Cada um deles tem uma função administrativa para a devida casa. Ou seja, você tem um primeiro secretário, que é tido como prefeito da Câmara ou do Senado, você tem um quarto secretário, que é o síndico. Cada um deles tem uma função específica. Tem um até que é responsável pela correspondência da Câmara e do Senado. Exato, tem um que é só para justificar faltas, um para atestados médicos. Então, assim, tem funções administrativas específicas no que gere como se fosse o direito trabalhista de cada um dos parlamentares e as funções que os exercem ao redor, né? Por exemplo, um parlamentar quer mandar um requerimento de informação para o executivo. Primeiro, o vice-presidente é que avalia e dá o parecer para poder encaminhar. Então, eles têm algumas funções. Mas o mais importante nisso, nessa eleição, é porque é disputa de espaço de poder. Então, os partidos se organizam para ocupar o maior espaço dessa mesa, porque ela tem tanto cargos quanto esses poderes para exercer. E o processo de eleição ele é muito simples. Ele é feito por um coeficiente eleitoral. Olha só que coisa simples, já tratamos sobre isso. O coeficiente eleitoral é o seguinte: cada partido ou bloco, que eles vão se organizar em blocos, eles têm direito a um cargo na mesa conforme a proporcionalidade. Ou seja, no caso da Câmara, como são 11 cargos, você teria que pegar 513, dividir por 11, e isso dá o coeficiente. Cada número inteiro dessa divisão dá a esse bloco o direito a um cargo. Só que, na Câmara, o cargo de presidente ele não respeita a regra de proporcionalidade. Qualquer um dos deputados pode sair candidato. Ou seja, existe a possibilidade de virar a eleição do rei dos piratas, né? Todo mundo é candidato, ninguém é eleito. Por isso que se tem esse jogo de trocas, de interesses, para que possa se compor uma maioria. Então, resumindo, o processo de eleição ele é tido por uma proporção, onde os partidos se organizam em blocos para garantir maior participação na mesa, e o presidente, esse qualquer um pode ser candidato. Maravilha. Andressa, já nos abrilhante com a sua presença. E eu queria saber como é que está o clima lá na Câmara, no Senado, você que acompanha mais de perto.
Como é que tá? Quem são os candidatos e, enfim, como é que tá o posicionamento? Já se você quiser fazer sua aposta, pode ficar à vontade. Não, vamos lá. Bom, a gente tem, acho que já é tradição, né? Nós temos os candidatos que são os que concorrem mesmo, né? Os que estão na disputa ali para ganhar. E tem alguns que estão na disputa para marcar posição, né? Para trazer uma discussão, um debate específico. Então, ali, os que têm mais chances de alcançar, né? De serem eleitos. No Senado, a gente chegou a cogitar 2 principais candidatos, que seriam a senadora Simone Tebet, que seria a primeira mulher presidenta do Senado, e o senador Rodrigo Pacheco, mas as últimas movimentações ali, as informações mais quentes, é de que a tendência é que o Rodrigo Pacheco já garanta essa. Na Câmara, a discussão e as negociações, elas vieram bem antes, né, alguns meses antes da eleição, já se falava nessa sucessão do Rodrigo Maia. Os principais candidatos na mesa que têm maiores chances de ganhar são o Baleia Rossi e o deputado Arthur Lira, mas também, né, no meio de toda a negociação, a princípio a tendência é que o Lira saia na frente. Ainda tem alguma divergência nas avaliações, se ele já ganha no primeiro turno ou se isso vai para o segundo. Eu não me arrisco, eu tenderia a achar que o Arthur Lira ganha no primeiro turno, mas no Senado já está quase dado que o Rodrigo Pacheco leva. Pois você falando isso é muito diferente, né? Eu lembro exatamente da eleição há 2 anos atrás, da eleição do Senado e da Câmara, acho que talvez vocês vão lembrar disso também, que quando foi ali a eleição do Rodrigo Maia, primeiro que teve um tanto de polêmica, se ele poderia ou não se reeleger, porque ele estava numa migração de legislatura, era a virada de uma legislatura para outra, e não permite, para vocês, o regimento interno não permite a reeleição, tá? Acho que a Constituição não permite a reeleição dos presidentes das casas. Mandato de 2 anos, né? Com mandato de 2 anos, exatamente, isso é muito importante falar. Mas aí, como teve uma virada de legislatura, aí há uma brecha que a STF autorizou, aí ele, enfim, se reelegeu. Mas no Senado já foi um tanto mais complicado, porque a gente tinha o Renan Calheiros brigando pela vaga ali de presidente. A gente também tinha... a Simone Tebet também já tinha meio que se posicionado a favor, e os dois são do mesmo partido. Enfim, e aí só que tinha uma guerra para quem deveria assumir a presidência, pois o presidente até então eleito, que era o Eunilson Oliveira, de 2018 até 17 a 18, não tinha se reelegido pelo estado do Ceará, então ele não poderia presidir a mesa que ocasionaria da sucessão dele como presidente, ou seja, daquela eleição, organizar aquela eleição, né? Como ele não estava mais presente, então tem uma regra, até no próprio regimento, que fala que tem que ser ou o parlamentar mais antigo, ou tem uma ordem de votação lá de acordo com os estados e tal. E o Davi Columbre parece que ele era o primeiro dessa lista desses estados que deveria presidir, então teve a confusão. Aí no início estava o José Maranhão, que ele é o mais antigo, ele já deve ter, acho que, beirando 89 anos, 88 anos hoje. Então ele era o mais antigo parlamentar, mais de idade, então ele deveria presidir. Na hora que ele levantou o bumbum da cadeira, com todo respeito ao bumbum parlamentar, ele levantou a cadeira, meu amigo Davi Columbre, os glúteos dele, o Davi Alcolumbre sentou naquela cadeira e presidiu até o fim, foi fazendo a cor, sentado na cadeira, não levantou nem 1 minuto. E nisso que fez todos os acordos, ele saiu presidente. Ele saiu presidente do Senado. Então, assim, e sai como presidente único, candidato único, que é o que mais ou menos está acontecendo com o Rodrigo Pacheco. Sabe uma coisa que eu acho, Fabio? Eu acho que quando o presidente da casa tem um candidato junto com o presidente da República, a probabilidade de ele ser eleito é muito grande. Aumenta, não é garantidor. Tem uma força, né? Claro. Porque, né, de uma certa forma não, o governo, né, tem ali a operação na mão, né? E acaba que tem uma probabilidade muito grande. Nem falei com a rapaziada. Ei, rapaziada, tudo beleza? Estamos de volta. Mas agora é uma coisa interessante, né? Quando você vê a questão legislativa, você vai pegar, seja municipal, seja estadual e até o mesmo no Executivo Federal, acontece isso sempre, cara. Se você for pegar as eleições para presidente de Câmara
municipal e da Assembleia Legislativa sempre tem o peso fundamental do Executivo. Até porque o Executivo tem uma agenda, ele quer que essa agenda seja priorizada dentro do Legislativo. Então, por isso ele investe, ele bota... Né? Até, tanto que em vários lugares o pessoal fala que a Casa Legislativa, a Câmara Municipal, ela é um puxadinho do Executivo. E não é mentira. E o Bolsonaro está tentando fazer isso. Acho que na primeira ele não conseguiu, porque ele chegou meio desarticulado, não tinha tantos deputados, agora já tem mais força, já começa a negociar cargos, coisa que ele prometeu não fazer lá atrás, já está começando a fazer agora. Eu acho que o Lira vai ganhar por conta disso mesmo. Ele é o candidato do Bolsonaro, estão começando a negociar cargos, estão começando a liberar verbas. Tem tudo isso está inserido dentro do processo, dentro dos próprios deputados tem a questão de promessa de liberação de emenda, as bases eleitorais, nós temos uma eleição daqui a 2 anos, então eles têm necessidade disso. Então, eu acho que o Lira vai ganhar por conta disso. E o Pacheco também, por estar aliançado com o Bolsonaro no Senado, é o favorito, como a André já falou, para mim já está eleito. Né? Agora vamos lá. Eu tenho uma questão sobre isso, que do Executivo às vezes ter mais força e ser um puxadinho, porque é aquela velha, né? Teu pai e tua mãe, tá ali. Você tem seu pai e sua mãe. Sua mãe é que te dá dinheiro, teu pai te dá a surra, digamos assim. A mãe é o Executivo, que tem as dotações orçamentárias, enfim, consegue fazer a liberação das emendas, consegue promover cargo, então pegar um deputado e promovê-lo a ministro, promover não, né? Mas assim, colocar ele como ministro... Indicar, né? Indicar, melhor dizendo. Então assim, tem toda essa movimentação que normalmente você evita em enfrentar alguém que seja pode ser um player mais forte que você. Mas sobre a questão do Arthur Lira, eu acho que o Arthur Lira está ganhando força, essa é a mais pura verdade, porém a gente está esquecendo de um ponto muito importante. Digamos, a esquerda do país, centro-esquerda do país, tem o maior número de parlamentares dentro da Câmara. E eles estão fechados com quem? Com o Baleia Rossi. Não sei se todos vão cumprir com o efetivo, mas aí tá, é melhor fazer o pacto com o MDB, que já foi um parceiro, mas ali teve a questão do golpe, do impeachment, enfim, como vocês quiserem chamar, e trazer para esse ponto e depois jogar para esse lado aqui, o que é hoje, exatamente o extremo do que é o PT hoje, do que é a esquerda tradicional, digamos assim, é muito distante. Mas eu falo o seguinte, eu acho que na briga do Rochedo com o Mar, quem se ferra é o Marisco. Né? Nesse caso, não vai ser o Marisco. Que analogia! Nesse caso, não vai ser o Marisco. Nesse caso, vai ser a Baleia. Acho que Baleia... Mas eu acho que tem um jogo acho que a Baleia já era. Do Lira. Porque assim, se o Lira fosse declaradamente um candidato do governo, eu acho que essa tese faria mais sentido, né? Porque a gente nem são só os partidos de esquerda, ou né, mais a esquerda do aspecto político, mas os partidos de oposição, que tem um volume considerável, mas o Lira ele conseguiu construir uma narrativa no sentido de não sou um candidato do presidente, né? Eu sou independente do Poder Executivo, não vai ser um puxadinho do Executivo. E aí ele foi construindo a negociação que, na minha percepção, assim, apesar de o Baleia Rossi ter conseguido fazer a sua movimentação, ele avançou muito pouco na negociação política. Né? Ele ganhou muito menos visibilidade do que o Arthur Lira nesse E eu acho que é o primeiro ou segundo mandato dele, né? E esse papo como parlamentar do Arthur Lira. E esse papo de legislativo independente só é bom quando você é oposição. Porque quando você é governo, o legislativo independente não é bom para nada, né? É porque a situação é o seguinte, né? No caso do Senado, eu acho que é bom a gente frisar isso, porque talvez a gente passou. O presidente da casa, né, no caso da Davi Alcolumbre, dá sustentação ao Rodrigo Pacheco. Da mesma forma, a presidência da República. Já na Câmara é outra situação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dá apoio, no caso, ao Baleia Rossi. E o presidente da República apoio ao Arthur Lira. Então, eu acho que né, eu só queria frisar isso aqui, porque às vezes a gente passa e tal. E assim, mas aí essa questão, né, que a Andressa falou. O que indica no caso, a eleição do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, né? E eu acho que tem um outro fator também que a gente está esquecendo também, a questão regionalista, tá? Baleia Rossi é de São Paulo e o Arthur Lira, ele é de Alagoas, certo? E acho que toda a composição nordestina mesmo, assim, de verdade, na maioria das vezes, eles formam um bloco, talvez que às vezes transpassa isso da esquerda para a direita, tá? E entre, sei lá, alguém que seja um candidato de São Paulo, a representatividade, exatamente isso acontece muito.
Então, acredito, por exemplo, se você pegar a grande maioria do Nordeste hoje, tem um posicionamento devido aos governadores e também aos senadores e deputados eleitos, todos um pouco mais de centro-esquerda, mais de esquerda, né? Então, teoricamente, teria que puxar um pouco mais para esse lado. E como ele é um representante do Nordeste, entre essa guerra política aqui com alguém que teoricamente defenderia o presidente da República, o Bolsonaro, ou alguém um pouco mais levado para a esquerda, então vamos pensar um pouco nisso. E eu, Fábio, particularmente, agora eu vou até... eu acho que tem que ser pensado isso mesmo, até mesmo pela relevância das duas casas. Eu acho que o Senado tem que ter a imponência de pensar como Estado. O senador tem que pensar na importância do Estado. E eu acho realmente, isso que a gente já tratou inclusive sobre direita e esquerda, a Câmara tem que ter um viés de pensamento mais na população, no indivíduo mesmo, entendeu? A natureza. Né? Exatamente, da natureza das duas casas. Então, eu acho que, certamente, se a gente sempre caminhasse dessa maneira, seguindo esse parâmetro, eu acho que a gente ia ter boas discussões e até a transição, o trâmite político enfim, das matérias, das proposições legislativas, iam ser de extrema qualidade, porque as pessoas iam, até o presidente mesmo ia pautar, cara, isso é importante para a população brasileira. E o senador ia olhar e falar assim, o Senado ia olhar e falar assim, nossa, realmente é muito importante para a população brasileira, mas isso onera muito o Estado. Então a gente tem que achar um meio termo. Um check and balance ali, fazer todas as propostas. Então, eu acho que é mais do que isso no cenário atual. Né? No cenário atual que a gente está vivendo, a gente está vendo um embate na eleição, tanto na Câmara quanto no Senado, que não é um embate típico que a gente viu em todas as outras eleições. Em todas as outras eleições era governo e oposição. Verdade. Era o que estava centrado. Quem era o candidato do governo? Vários feudozinhos ali, né? Tem níveis de oposição. No fim das contas, o que a gente tem? É uma extrato, assim, estratificação. Tanto na Câmara quanto no Senado, os dois candidatos viáveis, porque também tem os candidatos que não são viáveis, todos os dois casos são do Centrão. Ou seja, a primeira briga que eles entram na disputa de dizer do parlamento independente, não existe cenário de parlamento que não seja independente que a gente está vivendo agora. Porque eles são candidatos do Centrão. Ou seja, eles não são governo, eles não são oposição, eles são do lado da conveniência. É a natureza do Centrão. Ou seja, quem é o mais conveniente agora para cada um dos parlamentares individualmente definir o seu voto. Não é uma briga ideológica. Porque, de verdade, qual é a diferença com um candidato militante de esquerda típico, como, por exemplo, a Luísa Erundina, que vai sair candidata, que vai sair uma candidatura ideológica mesmo de esquerda. Ela vai marcar posição lançando candidatura. Tem um outro porém nisso, mas já eu falo. Mas ela, se vamos supor que chegue a ter um segundo turno, ela tem que escolher entre Arthur Lira e Baleia Rossi, não existe critério ideológico para ela. Como não vai ter nenhum para o PSOL, como também não vai ter nenhum para o Novo, que é um outro partido que está seguindo uma linha ideológica com a candidatura do Van Hatten. Por quê? Porque ambos candidatos representam ideologicamente a mesma coisa. E, Gabriel, só fazer um parênteses. Existem outros candidatos, tá, pessoal? Na Câmara, que a gente está falando desses, que são os que a gente sabe que é mais cotado. Isso. Aí eu quero aproveitar para falar isso dos outros candidatos. Né? Que eu falei de dois agora, que eu acho que é muito importante a gente falar, que dos outros candidatos da Câmara, a gente tem estritamente essas duas candidaturas que são realmente ideológicas. Você tem a candidatura do Novo, representando uma perspectiva estritamente liberal, e a candidatura do PSOL com a Luísa Erundina, não uma perspectiva realmente socialista. E eles estão marcando posição, estão dizendo assim, olha, a presidência não pode ficar com o Centrão, a gente tem que escolher o caminho que o país vai seguir. Por outro lado, tem um outro fator que é importante, tanto o PSOL quanto o Novo, eles não têm coeficiente para estar na mesa. Então é muito conveniente. É fácil lançar uma candidatura, porque eles não têm nada a perder. Então eles lançam um candidato qualquer e ele vai ter lá seus 5 minutos. Essa exposição à mídia é positiva para eles. O que nos chama a atenção é você ver que na Câmara você tem Fábio Ramalho do MDB saindo candidato, ou seja, do mesmo partido do Baleia Rossi. Capitão Augusto do PL lançando candidatura do bloco do Lira. Não é do mesmo partido, mas é do mesmo bloco. André Janones, do mesmo bloco do Lira, lançando candidatura. Pessoal, o que são blocos? São basicamente junção de vários partidos, tá? Às vezes com um intuito em específico, às vezes para algum tipo. Esse para mim seria o favorito. Esse para mim seria o favorito, esse próximo nome da sua lista. Alexandre Frota, do PSDB.
Tá lançando candidatura. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não pode. Por que não pode? Porque o YouTube... Não, então Censura. Tá vendo por que tem que ter mulher na mesa? É isso aí. Eu bati na mesa. Limita. E por último... Mas você pode bater É que o na Alexandre fala o bordão dele. E o último... General Peternelli. Saudade do Gabeira, né? General Peternelli. Ou seja, o que nós temos é que, mesmo nos blocos que têm essas candidaturas bem consolidadas, você tem um racha bem sinalizado. Né? O caso do Fábio Ramalho, para mim, é o mais emblemático, né? Porque o que rola nas fofocas é que o Fábio Ramalho fala: eu apoio qualquer outro candidato do MDB, menos o Baleia Rossi. Ou seja, é uma rixa pessoal. E isso pode levar a muitos votos. Aliás, o Fábio Ramalho, para mim, é sempre um potencial presidente da Câmara, porque ele é o legalzão. Você pode perguntar para qualquer deputado quais são os 5 deputados que você acha mais legal. Ele vai estar na lista de todos os outros. É o famoso Fabinho Liderança. É sério, todo mundo chama ele de Fabinho Liderança. Ele é aquele cara que toda quarta-feira ele faz um jantar absurdo na casa dele, assim, tipo, ele mesmo, aquele jantar, aquele tanto de gente, muita comida. Não é só para os parlamentares, não, vai os assessores também, às vezes está acompanhando de parlamentar, tem comida para todo mundo. Então ele é aquele cara realmente o famoso boa praça. E comida mineira de primeira ali ainda. E no final dessa semana... Chama a gente aí, amigão. Estamos aceitando o convite. Chama nós. E no final da semana passada a gente teve notícia, né? Esteve na imprensa, depois você dê um Google aí e procure, que o Davi Alcolumbre começou a oferecer cargos para integrantes do Senado do MDB. Ou seja... ele está buscando votos na casa da Tebet, né, que talvez não fosse nenhum candidato natural do MDB. A gente tem que lembrar, na última eleição, que o candidato natural do MDB ainda é o Renan Calheiros. Ainda é. E o Renan Calheiros só não é o presidente do Senado, tudo nos indica que é isso, ou ser reeleito agora, porque se criou essa cultura no Senado de dizer qual é o seu voto. Porque se o voto fosse secreto, parece que ele tem acordado maioria lá. Com certeza. Então, nós temos um cenário que passa do aspecto ideológico que a gente está habituado a discutir. Então, assim, você que é um eleitor típico que acredita numa perspectiva de esquerda ou de direita, eu sinto lhe dizer, nenhum desses candidatos te representam. O que vai te representar mesmo é torcer que eles possam manter esse compromisso da independência e manter espaço de diálogo com os partidos que verdadeiramente o representam. Então, quando a gente fala do estranhamento do Partido dos Trabalhadores estar apoiando o Baleia Rossi, que é uma cria do Michel Temer do golpe... Do MDB de Cunha. Do MDB do Cunha. Não é estranho, por quê? Porque o PT tensionou isso na última eleição e aconteceu o quê? O PT ficou sem espaço na mesa, sendo o maior partido na Câmara. Então eles viram que tensionar isso no cenário que a gente vive hoje só tem eles a perder. Claro. Então eles estão abrindo mão, estão fazendo... vou fazer uma analogia que eles talvez não vão me gostar, né? Mas eu não tenho medo da cultura do cancelamento. Eles estão meio que fazendo um pacto com o diabo para ver se conseguem uma secretaria na mesa da Câmara. Porque com isso eles vão ter condições de ter algum poder de decisão dentro da Câmara. Ponto chegou o PT? E é engraçado o que o Gabriel falou, isso já abre espaço até para uma outra pergunta, que eu já vou deixar pro Thiago responder. Fala, meu lindo, então. Fala, minha joia! Deu a deixa. Deu a deixa e falou. Era isso, cara. Era isso. Eu fiz cara pra vocês. Agora pode perguntar pra André. Era só pra falar isso. Mas enfim. Thiago, o que você acredita que a eleição da Câmara e do Senado impacta na vida do brasileiro diretamente, tá? Ou se não tem um impacto, ou se não tem nenhum impacto. Não, demais, porque a pauta da Câmara e do Senado é o que dita a vida da gente, né? É uma coisa mesmo que é importante falar, por exemplo, em relação à relevância dos presidentes da Casa. Porque justamente são eles que escolhem as pautas e a ordem do dia, não é isso, rapaziada? Trabalha mais com isso. O processo decisório está na mão dele. Pois é, entendeu? Assim, então, na verdade, eu gostaria de dizer que é uma prévia do término do processo político. Por quê? Assim, até explicar para vocês como é que funciona. Quando um parlamentar faz a proposição, imagina, são 503 da Câmara e mais 81 do Senado. Sim. Então, imagina o volume de proposições legislativas. É um volume muito alto, tá? Mesmo que ele faça um por ano, mesmo assim, cada um faça um, a gente está falando de 584
Proposições, 594, é isso, proposições por ano. É de humanas, tá? É muita coisa, não, na verdade é sociais, né? Sociais. Então, o seguinte... Sociais não tá na humanas, não? Tá, não sei. Deixa pra lá. Falha nossa. Enfim. Falha no engano. Falha no engano. Falha no engano. Seguinte, então, o que acontece? Imagina um volume muito grande. Obviamente tem pautas que são mais prioritárias, mais urgentes, e obviamente tem coisas que dá para poder a gente adiar. O presidente, como o Thiago falou, é ele quem determina, digamos assim, depois que vão sendo aprovadas nas comissões, ou às vezes já vai direto para o plenário, essa proposição que vai ter impacto de maneira global. Ok, pega esse projeto que foi aprovado pelos parlamentares na Câmara ou no Senado, enfim, e muda de casa, aí vai para outra casa. Na outra casa tem mais uma avaliação ali de ambos outros senadores ou da Câmara e tal, para poder avaliar se esse projeto é coerente, se ele é bom e tal, etc. Tanto tudo ok, sendo aprovado da mesma maneira que veio da casa anterior, ele já segue para o presidente. Então, por isso que é um ponto prévio. Agora, não sendo, volta de novo para a casa anterior e cancela aquelas alterações ou aceita aquelas alterações e manda depois para o presidente. Tem uma questão da sociedade que fala que o Congresso serve para nada, né? Criou isso aí, tem muita gente que abraça, acha que de fato, talvez o número seja excessivo, o número de parlamentares, tudo bem. Vamos dar 200 milhões, mas vamos dar um exemplo, por exemplo, da questão do auxílio emergencial. Quem inflacionou para ser 600 foram os parlamentares. Claro, se fosse, não teria. Se dependesse do governo, seria 200. Os parlamentares fizeram a proposta de 500 e o governo falou, não, peraí, então eu vou ficar para trás. Porque se vocês colocam 500, os 500 é de vocês, então eu vou colocar 600 e quem colocou 600? Quem puxou a âncora foi o Congresso. Mas quem inflacionou, quem fez colocar um valor maior foi o Congresso. Então é isso. Então, parece uma coisa... Né? E complementando, e é isso. Assim, então esse é o processo legislativo. Então é um processo muito importante, até mesmo de posicionamento, tá? Já completando o que o Thiago falou. Que é um processo pré-decisório, mas que gera muito impacto na mídia e gera o conhecimento diretamente para você que está lendo a notícia. Sim, aquela história, se o presidente sentar em cima do projeto, ele não sai. Não é isso? Exatamente. No caso, por exemplo, agora mesmo do impeachment, né? Que teve, não sei, acho que 60 pedidos de impeachment. Outro mais sentou ali, meu amigo, não sai. Né? Diferentemente com Cunha, né? Exatamente. Você tem um poder de agenda muito forte. Claro. Que é um paradoxo que eu falei para vocês, né? O parlamento pode tentar o máximo que seja ser democrático, mas ele não é parlamentarista. Ou seja, os outros 512 só fazem o que o presidente deixar. Qual é o limite? O limite é da contestação da decisão do presidente encaminhar para a CCJ. Mas isso só existe se o presidente tomar uma decisão. Então o maior poder do presidente é não tomar decisão, que aí não tem nenhum mecanismo que o obrigue. Então, o MP pode caducar simplesmente porque o presidente da Câmara não quer pautar ou do Senado. O Executivo pode usar toda aquela força dele. Por isso que o Executivo sempre procura fazer o presidente para estar de acordo com a agenda dele. Então, no caso do MP, por exemplo, essa MP é urgente, coloca ela em pauta. Ele vai lá e coloca. Se ele for um cara que for oposição a ele, ele vai sentar em cima de 60 processos de impeachment e não vai passar. Não adianta. Então, Andressa, quem que você acha que vai dar no Senado Federal como Rodrigo presidente? Pacheco. Você, Thiago? Também. E você, Gabriel? 44 votos. Ué, cravando a votação. Cravando a votação. Que isso, rapaz? Ô, louco, hein, velho? Eu vou seguir, né? Os 44 ou Rodrigo Pacheco? Eu não vou dar minha opinião, vou votar em branco. Vamos então, lá. aqui 4 votos para Rodrigo Pacheco. Então pronto. Andressa, por favor. Não, eu preciso deixar uma coisa clara. Não é a minha torcida, mas é o que eu acho que vai não, dar. O seu palpite. Agora, seu então, palpite. já que ela deu a brecha, minha torcida seria pela Simone Tebet. Mas Você é é muito mas ver uma o seu mulher palpite. como Palpite é presidente Rodrigo do Pacheco. Senado. Então, Como quarto na linha sucessória, eu acho que seria muito importante. Só um 4 Rodrigo Pacheco. O que indica é que os 5 senadores do PT vão votar no Rodrigo Pacheco também. É interessante essa... Olha esse movimento, né? É. Então, vamos lá. Então, prognóstico da eleição da Câmara dos Deputados. Quem que você acha que vai se eleger agora, nesses tantos candidatos aqui, ó? Não, eu acho que o Arthur Lira leva no segundo turno. E seu voto seria em quem? Vamos lá, se você tivesse como deputado. Estrategicamente ou politicamente? O tiro, você que escolhe. Vai falar os dois. De coração iria para a Luiza Erundina. Opa, olha, a gente tá vendo uma tendência aqui. Pessoal, hein? Mas, amarelinha, né? Mas, estrategicamente, eu votaria no Baleia Rossi. E você, Thiago? Quem você acha que vai ganhar e quem você votaria? Então, eu acho que vai ganhar o Baleia Rossi, sabia? Eita, Sabe por quê? Por causa do Rodrigo Maia. Eu acho que ele não vai perder essa parada.
eu acho que ele não perde. Porque ele foi muito judiado, cara, do governo, do presidente da República, sabe como é que é? Então, assim, o Rodrigo Maia, ele é um político muito inteligente. Às vezes a gente acha que não e tal, mas assim, eu não sei. Às vezes está certíssimo. Tudo que indica é o Arthur Lira mesmo. Mas eu não sei porquê, mas eu acho que vai ganhar o Baleia Rossi. Ó, rapaz, temos um palpite aqui. Quem você votaria então? No Marcelo Conrado, sou mais liberal. Rapaz, sentimos uma tensão aí. Tá legal. Pelo contrário, eu adoro o Marx, eu acho fundamental o pensamento marxista e tudo mais. Apesar de ser um liberal. Você adora Jean Willis, aquela turma lá. Não, assim, o Jean Willis nem tanto, mas o Marx é espetacular. Todo mundo deveria ler. Acho que pensar mais pela ideologia ou pelo que era para ser do que por alguns representantes. Claro. E a Luísa Erundina também, cara, é uma pessoa extremamente agradável. Também, como pessoa mesmo. Eu já conheci ela, também lá no parlamentar, já vi. Nossa, já conversei. Parece assim uma tia sua, sabe? É uma senhora e bem legal, inclusive. Eu pensei que só com ela uma vez no aeroporto, mas daí é. Então, vamos lá, e você, Gabi? Bem, eu votaria no Fábio Ramado, né? Eu acho que político para político, boa, né? Ele é gente boa, né? Fábio é gente boa. Eu acho que o país ia ser outro com o Fábio Ramalho presidente, a reunião da mesa ia ser servida à base de leitão pururuca, né, cara? Eu acho que o país ia ser muito melhor, ia ser muito mais Brasil, né? Outro nível. Mas no mundo real, eu acho que o Lira ganha no primeiro turno com 269 votos. Caramba. Eu tô arriscando, cravado, né? de verdade, cravado, 269 votos. Eu acho que no Senado é Pacheco, tranquilo. Na Câmara também acho que vai dar ali, eu acho que o governo vai vir pesado agora, vai oferecer cargos, vai ter... A gente não sabe o que de fato acontece nessas eleições, né? Rola muito dinheiro, rola muita coisa que... não sabemos, mas acontece. E meu voto seria no Frota. Eu acharia legal ver um baixo clero de novo no Congresso. O último foi o Severino Cavalcante, né? De ano pra cá, a maioria foi... Que renunciou, não deu conta. Pois é, mas seria legal ver o Frota lá, né? Nossa, o Frota numa rixa com o Frota, falei Rocha, o Frota caçando a palavra do Eduardo Bolsonaro ia ser interessante um debate deles dois como presidente. Olha, é brincadeira, logicamente. O nível do debate. O nível de 50 para baixo. Né? Eu vou te falar, a questão também, na minha opinião, acho que quem vai levar é o Lira, eu concordo com o Rairão, que eu acho que vai ter uma negociação muito mais pesada. O governo está pegando o jeito de trabalhar. Não está preocupado com a popularidade agora, nesse primeiro momento, está em queda. Mas eu acho que ele está preocupado primeiro em resolver um problema para o presidente não sofrer um processo de impeachment. E não só isso, né, Fábio? Eu acho que a própria agenda está próxima agora, nós temos uma eleição daqui a um ano e 6 claro, meses. Exatamente. Então o Bolsonaro está pensando nisso também. Lógico. Olha, se eu tenho, acho que os 2 primeiros anos de qualquer governo, ele tenta colocar a casa em ordem, organizar algumas coisas. O Bolsonaro teve uma questão pior ainda, que foi a pandemia, que ajudou a piorar, né? Jogar para baixo. Piorou ainda mais. Só que agora tem os 2 anos que ele pode querer fazer novas mudanças, novas reformas, e isso depende da agenda. E até ele está mais calado ultimamente, né? É impressionante. Está começando a pavimentar. Isso mesmo. Então, assim, esse é um outro ponto. Uma vez na semana ele está falando, em vez de falar todo dia. Não seria ele. Então, exatamente. Então, assim, eu acho que seria isso, tá? Acho que seria o Arthur Lira. E agora acho que estrategicamente talvez eu gostaria de ver um pouco mais esse embate da casa com o Congresso. Então acho que talvez o Baleia Rossi, que já sabe que não tem um apoio, e talvez teria um apoio maior um pouco ali da oposição, eu acho que eu chutaria que acho que teria um embate melhor. Igual o Rodrigo Maia conseguiu criar uma independência perene ali quase do Congresso. Mas então peraí, vamos lá. O seu palpite é Lira. Eu acho que ganhou Lira, mas se eu tivesse eu votaria no Baleia. Beleza? Entendi. Obrigado, foi muito bom ter pontuado, tá? Porque ficou. Eu não entendi. Você falou Lira e depois você não, mas Baleia e tal. Então entendi, não. Obrigado, é só. De fato, você vota. Eu precisava deixar claro. Você vota Baleia, mas quem você acha que ganha é Lira. Exatamente. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Muito obrigado a você que até agora não discutiu nada sobre política. Nos acompanhe nas redes sociais. Compartilhe com aquele seu amigo que ele está na dúvida ali, como é que funciona as eleições do Congresso Nacional, como impacta isso na vida dele, tá? A gente se vê no nosso próximo programa. Um beijo!